alguém da tua família. E o Senhor hoje, nesta noite, falou: eu estou chegando. Glória a Deus. Aquele vento se levanta, aquela tempestade se levanta, e não era qualquer vento, e não era qualquer tempestade. A palavra de Deus nos relata. Diz que aquele vento ali, meus irmãos, não era da parte de Deus. Era para impedir que Jesus e os discípulos chegassem a outra margem. Quantas das vezes o adversário tem lutado, tem se levantado contra nossas vidas, e o Senhor fala: qual é a arma que nós devemos usar? Aleluia. Os discípulos vão ali apavorados, chamam o mestre, e o mestre, em alguns textos da Bíblia, em Mateus, diz que o mestre está deitado ali. Em Marcos fala que ele está deitado numa almofada. Em Lucas também fala desse texto. Mas uma coisa eu sei: Jesus está no meu e no teu barco. Fica tranquilo. Fica tranquila nessa noite. Não deixa ele sair do teu barco. Aleluia. O duro é quando nós perdemos e ele sai do nosso barco. Mas quando Jesus está no nosso barco, pode levantar a tempestade, pode levantar esse vento. E Jesus se levanta, olha os discípulos, porque tem coisa, meus irmãos, que não é para nós. E muitas das vezes nós estamos querendo colocar as nossas mãos. Tem coisas que não é para você, tem coisas que não é para mim. É para Ele que tudo pode. É para Ele que tudo vê, tudo conhece, tudo entende. E Ele sabia, e Ele sabe de tudo. O porquê você entrou aqui nesta noite. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor se levanta e olha toda aquela tempestade. Aquieta-te, vento, cala-te, mar, e diz que se fez bonança. E Jesus chega numa cidade chamada Gadara, onde havia um homem. Talvez ali o Senhor falando no meu coração: quantas vezes desistimos de alguém, você fala: Senhor, eu já não aguento mais, as minhas forças já não dá mais. Quanto tempo, Senhor, nós vamos viver essa situação? Quanto tempo, Senhor, eu vou passar por isso? Porque aquela cidade era conhecida por causa deste homem, o gadareno. Todas as vezes que falava da cidade de Gadara, lembrava desse homem. Mas eu vejo aqui o Senhor chegando em vida e falando: eu estou chegando com a tua providência. Essa luta vai passar. E eu falo para mim mesmo, meus irmãos, os exemplos eu tiro da minha própria família, do meu próprio lar, dali dos meus familiares. Eu não vejo aquele, eu não vejo outro, porque nós temos muita luta. E quando nós paramos para olhar a vida dos outros, nós não olhamos a nossa. Nós vemos aquele, vemos esse, mas o Senhor fala: ei, olha para a tua família, aquele que está perecendo, olhe por ele, continua olhando por ele, continua gemendo por ele, que a vitória vai chegar. Eu creio nisso. Crescemos num lar difícil, meus irmãos, onde o alcoolismo e a bebida faziam parte do nosso lar. E quantos aqui não estão passando por essa dificuldade? É por isso que o Senhor me fala que a batalha é espiritual, e nós temos que entender
mês aí, de junho, de julho, que vai começar essa festa ali em Votorantim, ali, de festa junina, e tem irmão que quer ir para lá, mas já fala ali que é festa, que vai adorar, é São Pedro, é São Antônio, São João. Meus irmãos, nós temos que adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas pastor Carlos, eu quero ir para lá, porque só nesse mês que dá vontade de comer um lanche de pernil, quero ir lá comer um lanche de pernil, meus irmãos, vou falar aquilo que o Senhor mandou. Eu quero andar naquela festa, para ir andar naquele brinquedo, meus irmãos, tem tanto parque aí que você pode andar no brinquedo, mas por que só nesse mês você quer ir para lá? Você sabe o que é oferecido, não dê legalidade para o inimigo, não. E quer ir lá ainda, quer tirar uma selfie, eu estou aqui, daí tem aqueles shows lá e está no meio. E daí quer vir, o Senhor fala, não pode adorar os dois deuses, há de adorar um e desagradar o outro e vice-versa. Nós temos que adorar e agradar aquele que tudo pode. E eu vim no meu lar muitas vezes, jovem, não entendia, uma pessoa embriagada. E o demônio usa daquelas vidas, mas o Senhor vai fazendo nós entender. E o novo ainda, porque menino diz que faz coisas de menino, mas quando já estamos adultos, já não fazemos mais coisas de meninos. E ali o jovem ainda na igreja, né? Eu olhei aquele jovem, e os jovens depois do culto sempre se reúnem, né? Para estar ali na casa de um, de outro. E nós com aquele todo fervor, com aquela toda alegria, né? Achando que sabe alguma coisa. Achamos que entendemos alguma coisa, e o Senhor fala, não entendemos nada, não sabemos nada. E eu me lembro uma certa vez, que acabou o culto ali, em Vila Gabriel, e eu novo, 18, 20 anos ali, aproximadamente 20 anos, e nós se reunimos ali na casa de alguns jovens, e ali, meus irmãos, uma jovem que estava ali, nós estávamos comendo um lanche, e o irmão Joel vai lembrar disso, irmão Joel, a irmã Carmen vai lembrar bem disso. E ande com o lado de quem tem experiência, meus irmãos, cuidado com quem você está andando. E ali nós estávamos comendo, e aquela jovem ali, nós estávamos comendo aquele lanche, ela falou, Carlos, como é que é esse negócio de demônio? Como é que é esse negócio de ficar endemoniado? Olha o assunto, meus irmãos. E eu ali, aquele jovem, né, todo ali, aceso. Ela falou assim, se você entende disso? Eu falei, eu não entendo. Mas a gente sabe ali, mais ou menos, ver o que é, o que não é. Ela falou, então, ela começou a conversar comigo, aquela jovem, ela falou assim, então, sabe, Carlos, eu sou loira, não sou? Eu falei, sim, você é loira, beleza. Mas quando eu jogo meu cabelo para trás, eu me vejo de cabelo preto no espelho. É batalha espiritual, meus irmãos. É para quem entende nessa noite com quem nós lutamos. Não lutamos com a carne, não lutamos com o nosso irmão, não lutamos contra a potestade, contra os principados. E muitas vezes ficamos perdendo tempo. Mas nessa noite o Senhor fala, a luta é maior, nós temos que entender porque a luta é maior. E ali eu vi que aquela moça já não falava mais da mesma forma, e eu sem experiência, jovem. Quando falaram, vamos fazer uma visita, não vai despreparado não, irmão, não vai de qualquer jeito não vai. Tem coisas que não é para nós, vai pedir discernimento para Deus. E ali eu vendo, sabe, aquela situação, falei, vamos orar, meus irmãos, sem sabedoria nenhuma, me ajoelhei, obreiros, teve que ter entendimento, para quando se deparar com algumas situações assim, e vamos orar. E ali eu dobrei meu joelho, irmão, sem sabedoria nenhuma, sem entendimento, Senhor,
O Senhor sabe de tudo que eu estou falando aqui nessa noite. E eu orei, eu falei uma oração assim bem simples: Senhor, eu sei que eu sou fraco, mas o Senhor é forte. A hora que eu falei que eu era fraco, meu irmão, misericórdia, aquele grito soa até hoje no meu ouvido. Foi para mim nunca mais esquecer. E ali o inimigo se manifestou, meu irmão. E ali o desespero da minha vida, o que fazer nessa hora? Talvez você não está sabendo como lidar, mas nessa noite o Senhor fala que Ele está chegando. Ele está chegando. E ali aquele desespero, eu sei que eu só falei assim, na minha oração de desespero: Senhor, amarra! E aquela moça ficou ali quieta, e eu desesperado, correndo de um lado para o outro, eu lembrei: a irmã Carmen, o que eu vou fazer? E eu toco, andando, correndo para aquele bairro ali, na Maria do Carmo, corro lá, e bati na casa dos irmãos ali no Retiro São João, irmã, tantos outros, irmão Carlos, tantos outros. E não achava, eu cheguei e tive a irmã Carmen. Ali, a irmã Carmen pegou e falou: o que foi, filho? Eu falei: irmã Carmen, o senhor não sabe o que aconteceu. Está assim, está assim, está assim. Vamos, Joel. O Joel falou: não é para mim. Lembra disso, irmão Joel? Lembra disso? Peguei meu fusquinha na época, peguei a irmã Carmen, atravessando do outro lado do rio. Chegamos até aquele lugar. Ela falou: filho, segura na minha mão. Eu segurei na mão e ela falou assim: filho, vamos entrar cantando esse hino. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Nunca mais me esqueci, irmã Carmen. E nós entramos para dentro daquela casa, e aquele demônio falou: não era você que estava orando por mim? Que manda essa mulher fazer aqui? E ali chegamos, uma grande lição para mim, para o meu ministério. Nós chegamos ali, não é por força, não é por violência, é em nome de Jesus que o diabo sai. É no nome dele que as cadeias são quebradas, que os grilhões caem. É no nome dele. E ali oramos. Aquele demônio ficou quieto. E quando pensamos que estava tudo certo, irmão Elmo, o Espírito Santo revelaram a irmã Carmen: ele está enganando. Irmã Carmen, meu filho, vamos colocar a mão agora, com a autoridade que Deus vai nos dar do alto do céu. E eu me lembro muito bem, ela falou: Espírito Santo nos reveste da tua glória. E aquele demônio saiu, e aquela moça falou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que houve? E Jesus chega a outra margem, e chega aquele endemoniado chamado Gadareno. E a palavra de Deus nos relata que ele, chegando, vendo a Jesus Cristo, se prostrou, porque diante do Rei dos Reis ninguém fica de pé, nenhuma potestade fica de pé. E a palavra de Deus nos relata, ele diz: porque vieste nos atormentar? Porque no livro de Mateus fala que eram dois. Se vocês olharem no Evangelho de Mateus capítulo 8, se eu não me engano, 28, falam que eram dois. E diz que esse homem morava em sepulcros, morava no cemitério, meus irmãos. Você já viu uma pessoa possuída pelo inimigo?
ela é suja, ela é maltrapilha, porque o inimigo escraviza. Ele escraviza vidas. E só Jesus para libertar. E Jesus quer dar libertação. Aleluia. Para você que entrou aqui nessa noite e falou: Jesus, e agora o que eu faço? Ele fala: eu estou chegando. Não se preocupa. Eu estou chegando, não se preocupa. Eu não sei se seu irmão, eu não sei quem é da sua família, mas eu oro pela minha família, porque eu não quero, Senhor, que ninguém se perca. Oh, aleluia. E diz que esse homem colocava grilhões nos seus pés, amarrava com corrente nos seus braços. Diz que nada o segurava. Nada o segurava, nada. E aquela cidade ali dá para entender, meus irmãos, se nós formos olhar, que acostumara com aquela situação daquele homem. O Senhor manda falar para ti nessa noite: não se acostuma com a situação, não se acostuma com o problema. Não desista, não acostume com o problema. Talvez você já tenha desistido de alguém da sua família. O Senhor fala: ei, eu estou chegando. E diz que aquele homem fala: Senhor, mas vieste nos atormentar antes do momento. E a palavra de Deus nos diz: ele causava um transtorno para aquela cidade, porque as pessoas tinham medo. E a palavra de Deus vai nos relatando que vinha descendo ali uns homens que cuidavam de uma manada de porcos. E o Senhor falara para ele: qual é o seu nome? E ali ele fala, sendo usado pelo inimigo: Legião. E nós achamos que estamos preparados para alguma coisa. Nessa noite é noite de uma reflexão, é noite de você pensar e buscar mais. Eu tenho falado: Deus nos usa, o Senhor quer usar obreiros, mas não é de qualquer maneira que o Senhor quer nos usar, não é de qualquer jeito. O Senhor cobra de cada um de um jeito. Outra vez que eu fiquei bem preocupado não faz muito tempo. O pastor Ivan Melchior estava dirigindo ali a Vila Mendes também. O pastor Gilmar também dirigiu ali. E o pastor Ivan me liga, meus irmãos, 3 horas da madrugada, uma ligação de um pastor. Você acha que é coisa boa, meus irmãos? Como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida? Como é que nós estamos? Ele, o pastor, fala: pastor Carlos. Oi, pastor Ivan. Pois não, o senhor vai comigo agora fazer uma visita de madrugada? Tem um caso assim, assim, assim. Eu falei: oh, Jesus. Falei: vamos, pastor. Eu vou orar aqui primeiro, mas vamos. É responsabilidade, obreiros. Nós não sabemos quando e que hora nós vamos ser chamados, mas nós temos que estar preparados. Porque aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, aleluia. Ei, irmãos, aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Vocês estão entendendo, jovem? Porque não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser inimigo. Oraia de Govaramarás. E a palavra de Deus nos relata que aquela manada de porcos vinha descendo. E ali aquele homem, usado pelo inimigo, falou assim: manda que entremos naqueles porcos. E alguns estudiosos falam que aquela manada ali de 2.000 porcos, porque os estudiosos ali não relatam, porque era considerado ali a legião que tinha de soldados romanos. Meus irmãos, o que eu quero falar aqui nessa noite
Não é palavra bonita, não é palavra difícil, mas eu sei que é em nome de Jesus que nós vamos vencer essa batalha. Na hora da minha dificuldade, não é o seu estudo, não é o seu melhor carro, não é aquilo que você tem, mas é em nome dele. Quantas diferenças, pastores, caem por terra e nós se unimos mais. O Senhor falou: ei, olha ali, e agora eu vou operar. E diz que aqueles espíritos imundos entram naquela manada de porcos e se apincha ali no precipício. E diz que sai, e aquele endemoniado, que agora é um homem limpo na presença de Deus. O Senhor quer limpar, aleluia. O Senhor quer libertar, e o Senhor quer transformar. O Senhor quer fazer isso, mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que devemos estar na presença do Pai. Não é. Agora aquele homem é liberto. Aquele homem é liberto, porque o Mestre chegou. E o Senhor fala assim ao meu coração mais uma vez nessa noite. Ele quer libertar vidas. Talvez você está representando vidas aqui nessa noite e você sabe como é que você deixou lá. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, e só Ele que tem poder para fazer infinita mais do que pensamos e imaginamos, meus irmãos. Diz que é liberta aquele homem agora, e ele quer seguir o Mestre. Só que o Mestre fala para ele: fica aqui. Aquele homem que era sujo, maltrapilho, andava nu, meus irmãos, para aquele local. Hoje ele está vestido, hoje ele está diferente. Você crê que Deus pode libertar ainda do vício da bebida? Você crê que Deus pode libertar do vício da droga? Você crê? Obreiro, você crê que Deus ainda tem poder para libertar? É só Ele que tem poder para libertar, aleluia. E Ele está aqui nessa noite. Aquele homem já não era mais visto da mesma maneira. Aquele homem estava limpo perante o Mestre. O Mestre fala: fique aí, meu filho, mostra quem tu era e quem tu és, aleluia. Porque é assim que Ele faz. Quando Ele entra, meus irmãos, Ele transforma. Quando Ele entra, Ele liberta. Quando Ele entra, Ele cura as feridas. Meu tempo já está indo, mas eu quero lembrar você também que tinha uma mulher, e essa mulher cananeia, ela tinha uma filha, e a palavra de Deus nos diz que ela foi desesperada, porque a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Mas ela foi ao encontro daquele que podia libertar. Ele está aqui nessa noite, querendo usar a tua vida, meu irmão. Ele quer usar a nossa vida como instrumento para preparar as boas novas. E aquela mulher diz que ela chega diante dele e fala: Senhor, socorre, porque uma pessoa desesperada perde o juízo, não sabe o que está fazendo. Ela chegou gritando, ali afobada, e o Senhor ali quieto.
E os discípulos que estão em volta, porque muitas das vezes, irmão, quem está em volta de nós não entende o que nós estamos passando. Por isso que eu falo, eu não fico olhando, porque só quem está passando a luta, só quem está passando a aflição, sabe o que é que está passando. E aquela mulher chega tudo gritando, e o Senhor ali, mulher, eu não vim ensinar para os meus. Não é lícito comer da mesa. E ela fala assim, Senhor. Ela gostou diferente, ela começou a adorar, ela falou, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha, tem gente que quer grande coisa. O Senhor fala assim, ei, adora o meu nome. Enquanto você adora aqui, o Senhor está agindo lá. Enquanto você está aqui, o Senhor está lá, operando milagre, operando maravilha, porque Ele tem poder. É Ele que tem poder. Se desperta mais uma vez nessa noite. Eu quero que a autorização do meu pastor pedir para a igreja colocar de pé. Se coloca de pé. Não é o vento forte, não é a tempestade que vai fazer você parar. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Você que está aqui representando alguém, você sabe o que você está passando. Não espere para amanhã, não, irmão. Você que está sabendo que está a luta sua, como é que está. Eu só quero orar com a ajuda de cada um dos irmãos aqui, obreiros, pela tua casa. Vem até aqui à frente. Sai do seu lar correndo, mas sai da sua mãe correndo e vem para cá. Mas sai correndo, porque você sabe o que é que você está passando. Oh, Jesus, Senhor.
nessa hora. E você não pode parar de exaltar aquele que tudo pode. Fala para ele: Senhor, olha lá, Senhor, olha lá, olha lá, olha lá. Olha, tu sabe a situação, tu sabe como é que está, aleluia. Deus maravilhoso, Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Eu quero orar para essas vidas, vidas que entraram aqui e precisam dessa libertação. E o Senhor está entrando com a providência, e nós vamos estar orando. Você que não veio, estenda as tuas mãos para cá. Olhe por essas vidas que estão gemendo, chorando. Pais, mães, irmãos que estão chorando, gemendo, assim como eu. Porque eu sei que Deus está entrando com a providência. Hoje é um divisor de águas. Está entendendo, filho? É um divisor de águas. Não é de qualquer maneira. O Senhor falara que Elias teve que consertar o altar para cair fogo do céu. Araia de cobras. Senhor meu Deus, Pai de bondade, olha a tua igreja, Pai, é tua. Teus filhos que vieram na frente, tu entende, tu sabes. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai querido. Quando acaba a indiferença, quando não olhamos, Senhor, o defeito, o erro do nosso próximo e glorificamos o teu nome, o Senhor se alegra. E aqui nessa noite, Pai, imensamente, Pai, estamos orando, Pai, pelo outro, tenha visto a tua mão, a tua glória em nosso meio. Derrama, Senhor.